Pois bem, nós vamos dar continuidade no capítulo 3 do livro Derech Hashem, o caminho de Deus, Hashem Derech. É a parte 3 deste capítulo. Não, esse é um livro que compra em livraria. Então, vejamos. Eu tinha dito que aquelas coisas que havíamos falado e o que estamos entrando hoje é tudo até a queda de Adão, tá? Vamos relembrar alguma coisa? Deixa eu voltar lá os 6 pontos que foram explicados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha, o fato de sua existência, a sua perfeição, estamos falando de Deus, do Eterno, a necessidade da sua existência, a sua absoluta independência, a sua simplicidade e a sua unidade. Foi isso que a gente tratou na aula da semana passada, que a gente passou pelo capítulo 1 e 2. Agora nós vamos entrar no capítulo 3, e se eu não conseguir terminar o 3, não tem problema. Nós vamos devagar, porque não são conceitos fáceis para poder compreender. Então vamos seguir a leitura que diz assim, olha, como mencionamos antes, o ser humano é a criatura criada com o propósito de ser aproximada de Deus. Ele é colocado entre a perfeição e a deficiência, com o poder de alcançar a perfeição. Vocês lembram disso? Lembrando que Deus é perfeito, tudo nele é perfeito, nada pode tirar essa perfeição dele. E ele criou o homem para poder ter condições de se achegar a ele. Por isso que aqui está dizendo, como mencionamos antes, o ser humano é a criatura criada com o propósito de ser aproximada de Deus. Ele, o homem, é colocado entre a perfeição e a deficiência, com o poder de alcançar a perfeição. No entanto, o homem precisa atingir esta perfeição através de seu próprio livre-arbítrio e desejo. Se ele fosse obrigado a escolher a perfeição, ou seja, se o homem, ser humano, fosse obrigado a escolher a perfeição, então na realidade ele não seria seu próprio dono e a finalidade de Deus não seria cumprida. Logo foi necessário que o homem fosse criado com livre-arbítrio. Então, por que o homem foi criado com livre-arbítrio? Para quê? Para que ele pudesse fazer esta escolha entre a perfeição e a deficiência. Lembrando que lá no começo, Deus colocou 50%, 50%, de forma justa. Começou tudo de uma forma equilibrada, não havia desequilíbrio, tá? Seguindo, assim, as inclinações do ser humano ficam equilibradas entre o bem e o mal, e ele não é forçado a tomar nenhuma das duas direções. Ele tem o poder de escolha e pode escolher qualquer um dos dois lados, consciente e voluntariamente, assim como pode possuir qualquer um dos dois. Portanto, o homem foi criado com um bom impulso. Como chama esse bom impulso? Yetzer Tov. E um mau impulso? Yetzer Hara. Ele tem o poder de inclinar-se para a direção que desejar. Qual direção? Para o bem ou para o mal? Para que essa meta fosse melhor realizada, a suprema sabedoria, que é essa suprema sabedoria? Suprema sabedoria aqui começa a fazer menção de algo que o Eterno determina. Ele está no controle, ele determinou determinadas, eu sei que é feio falar determinou determinadas, mas ele estabeleceu então limites, assim como na criação você encontra ele dando ordem ao mar, dizendo que as águas elas deveriam ir até
tal ponto, dali não tinha como passar. Isso é uma suprema sabedoria, tá? Em relação, portanto, repetindo, Deus, ele tem o poder, aliás, o homem tem o poder de inclinar-se para a direção que desejar. Para que essa meta fosse melhor realizada, a suprema sabedoria determinou que o ser humano fosse composto de dois opostos. Então, o Eterno determinou dois opostos para o ser humano. São eles sua alma pura, espiritual, e seu corpo físico não iluminado. Então, preste atenção aqui agora, que agora começa a fazer diferença entre aquilo que é o corpo do homem e aquilo que é a alma do homem. Cada um deles é atraído pela sua natureza, tá? De modo que o corpo inclina-se para a matéria, enquanto que a alma tende para o espiritual. Então, a alma está ligada com o lado espiritual e o corpo está ligado com aquilo que é material. Até então você vai pensar, não tem novidade nenhuma nesse sentido, mas vamos caminhando que você vai ver novidade sim. Então os dois estão num constante estado de batalha. Se a alma prevalece, ela não somente se eleva, como também eleva o corpo, e consequentemente o indivíduo atinge a perfeição para a qual está destinado. Pelo contrário, se ele permitir que o físico predomine, então, além de rebaixar o seu corpo, ele também estará degradando a sua alma. A semana passada eu usei um exemplo, uma imagem, para vocês imaginarem o marionete. Então, o homem aqui em cima, tá? Você tem que pensar, aí é uma imaginação, tá? O homem aqui em cima, você tem que pensar, o que é que está ligado neste homem? Vamos pôr uma cordinha para cá. Então, de um lado você tem a alma, a tendência dela é se inclinar para que lado? Para o lado espiritual. E do outro lado, você tem o corpo físico do homem. Qual é a tendência do corpo físico? Servir aquilo que é material. Então, você tem aqui o homem aqui em cima, tá? Isso aqui também é um homem, eu estou desmembrando só como ideia para você entender. Imagina uma cordinha ligada aqui na alma e uma cordinha ligada aqui no corpo, tá? Isso aqui está dentro do homem, só estou desmembrando para você ter como exemplo. Se aqui a alma, ela começa a tomar o controle, então ela vai subir. Veja aqui como está a minha mão, não está ligado aqui os dois? Então, se esse aqui sobe, quem sobe junto com ela? Ela acaba carregando o outro, tá? Mas se esse daqui que é o corpo começa a predominar, então quem vai descer? Esse aqui vai descer. Se ele vai descer, quem que ele leva junto com ele? A alma, tá? Agora, veja a questão, Gálatas capítulo 5, famoso Novo Testamento, ali é dito sobre a batalha do homem. No capítulo 5, o apóstolo Paulo trabalha ali a questão das obras da carne e obras do Espírito. O que é isso que ele está falando? Isso aqui que nós estamos explicando, tá? Agora, aqui está dizendo que se a alma predomina, ela sobe e leva o corpo junto. O que significa a alma sobe e leva o corpo junto? Imagina uma pessoa que não tenha vínculo nenhum com nenhum tipo de igreja, nem igreja espírita, nem igreja evangélica, nem igreja católica, nem igreja judaica, nada, nem budista, nada. Simplesmente ele pessoa, nesse exemplo, imagina, sem conhecimento nenhum, mas somente crendo em Deus, ok? E numa crença dessa em Deus, essa pessoa, ela acaba dando valor àquilo que é espiritual, que ela entende como espiritual para se aproximar de Deus, certo? Essa pessoa cresce. Se
Se ela cresce, ela leva alguém junto com ela. O quê? O corpo. Qual é a prova que nós vamos ter que essa pessoa está servindo a Deus daquele jeito que ela está buscando, tá? Que o que ela cresceu, você vai ver que o corpo dela é diferente porque cresceu também. Qual é o exemplo para isso? Essa pessoa, por exemplo, ela, sem ter ensino religioso de igreja, sem ficar falando de crente, de evangélico, católico, budista, espírita, etc, etc, ela vai falar, não, eu não sirvo nada disso. Mas se ela está nesse patamar que eu estou dando como exemplo, você vai perceber que essa pessoa, ela gosta de ajudar pessoas, ela não fica ridicularizando pessoas. Você vai perceber que no corpo, ela não vai ser alguém que vai ser dado a vícios que vai adoecer este corpo. Então, ela não vai falar assim, eu não bebo porque eu sou crente. Ela não vai falar, eu não faço tal coisa porque eu sou budista. Aí eu não faço aquilo porque a minha religião espírita não permite. Você não vai ver nada disso no discurso dela. Mas você vai ver que o corpo dela não é dado a esta baixaria que está degradando o corpo de muita pessoa. Então deu para entender num exemplo simples que quando a alma se eleva, ela eleva o corpo também. Mas quando uma pessoa não tem controle e é o corpo que domina, leva para baixo aquilo que é a alma. Vamos dar exemplo? Você acha que uma menina ou um rapaz adepto do funk, que vai para um baile funk sem roupa íntima por baixo e se propõe no meio do povão, seja com quem for e com quantos forem, ter um ato coletivo, isso é baixaria do corpo? É ou não é? Sim, claro que é. Ah, mas a menina é gente boa, o rapaz é gente boa. Gente boa que faz uma coisa tão terrível, fica desconexo. Então aí você está vendo que a atitude do corpo mostra também o quão distante, quão escura essa alma ficou. Dá para entender isso? Em exemplos simples. A gente até exagera no exemplo para ficar mais claro. Por isso que quanto mais um corpo ele se rebaixa, mais ele afasta o sentimento espiritual de uma pessoa para com Deus. Quando uma pessoa mata alguém com tanta naturalidade, sem entrar em palavras de psiquiatria, do porquê, o que acontece no cérebro, sem entrar nessas coisas, se a gente for entrar nesse ritmo que eu estou dizendo, vai dizer o quê? Que o corpo domina, tem rebaixado, e tudo aquilo que ela teria de caráter, da iluminação de Deus que ilumina a alma dele, se traz para baixo essa alma vai ficando cada vez mais escura, distante da luz do eterno. Essa alma, junto com o corpo, vai cometer barbaridades. Tá? Simples assim? É, simples assim. Até então, nós não estamos falando de céu e inferno. Não confunda coisas do passado que numa atitude assim, quer dizer que a alma se escureceu, então ela está cheia de demônios e vai para o inferno? Não é nada disso. Uma pessoa não faz isso que eu estou dizendo porque ela está endemoniada, mas tem pessoas endemoniadas que faz isso que eu estou dizendo, tá? Uma coisa não exclui a outra. A natureza é que quanto mais afastado de Deus você fica, mais exposto a determinadas influências você vai ficar, e muitas influências serão de Shed, demônios, tá bom? Vamos dar sequência aqui. Olha, pelo contrário, se ele permitir que o físico predomine, então, além de rebaixar o seu corpo, ele também estará degradando a sua alma, é o que eu acabei de falar. Tal pessoa torna-se desmerecedor da perfeição e assim ele se divorcia de Deus. Aqui ocorre uma ruptura, uma separação de Deus.
Todavia, ele ainda tem a capacidade de submeter seu impulso físico à sua alma e ao seu intelecto, e assim atingir a perfeição. Ou seja, a pessoa pode voltar a ter práticas para se aproximar de Deus? Pode. A bondade de Deus determinou que exista um limite ao esforço humano necessário para atingir a perfeição. Após este período de esforços estar completo, ele alcança o seu nível de perfeição e então pode desfrutá-lo por toda a eternidade. O que está falando aqui? Que Deus estabeleceu um tempo para que você tenha direito a se esforçar para alcançar a perfeição. Novamente eu lembro aquela palavra do apóstolo Paulo, quando ele fala que ele busca a perfeição, não que ele já tenha conquistado, mas que ele está correndo, lutando. Claro que pegaram essa palavra dele e jogaram como sendo o Messias, Jesus, aquela coisa toda, mas na cabeça dele, como um homem judaico, o que ele está fazendo menção é essa palavra aqui, é este ensino, e não sobre o Messias, sobre Jesus. Tá? Embora lá no Novo Testamento, se for ver um comentário, vai dizer, como está lá, que ele está olhando para Cristo, que Cristo que é a meta dele. E você está vendo aqui que não é isso que Deus está falando. A meta é Deus. Tá? E o esforço é o ser humano que tem um tempo aqui na terra para que ele possa se esforçar para ter domínio, ou seja, para que a sua alma possa buscar o bem e se elevar, e o seu corpo possa acompanhar isso, ou então, se ele se permitir, a alma será dominada pelo corpo e os dois vão divorciar-se de Deus. Então, acabei de falar, a bondade de Deus determinou que exista um limite ao esforço humano necessário para atingir a perfeição. Após este período de esforços estar completo, ele alcança o seu nível de perfeição e então pode desfrutá-lo por toda a eternidade. Portanto, Deus criou dois períodos distintos, um como o tempo de aquisição e o outro como o tempo do recebimento da recompensa. O que significa isso? Que dois tempos é esse? Se Deus estabeleceu um tempo para que você pudesse se esforçar para crescer em direção a Ele, esse tempo que você vai ter, que tempo é esse? O teu tempo de vida. Em que lugar? Nesta terra. E aquilo que você conquistou nesse teu tempo de vida, o tanto que você conseguiu conhecer de Deus para elevar a tua alma e por consequência o teu corpo, o que você conquistou, você vai ter um segundo período para ser avaliado o que você conquistou. Então aquilo que você conquistou, você vai ter uma recompensa. Enquanto você está neste período de esforço da tua vida aqui na terra, você não terá como viver essa recompensa. Então qual é o outro período? Se são dois períodos que Deus estabeleceu, um é na terra. E qual é o outro período? O Olam Rabá, o mundo vindouro. Eu já adiantei aqui, agora a gente pode ler. Então, retomando, após esse período de esforços estar completo, ele alcança o seu nível de perfeição e então pode desfrutá-lo por toda a eternidade. Portanto, Deus criou dois períodos distintos, um como o tempo da aquisição e o outro como o tempo do recebimento da recompensa. Porém, via de regra, aquilo que é pertinente relacionado com o bem sempre é maior. Assim, o período da aquisição é limitado e não dura além do que a sabedoria de Deus determinou como adequado para a sua finalidade. Por outro lado, o período da recompensa é ilimitado. Por que está dizendo que o período da tua aquisição é limitado? Porque é dito quanto tempo em média uma pessoa vive.
70, 80 anos. É uma média. Tem gente que vai até 100, 100 e pouco? Tem. Mas tem gente que morre com 20. Tem gente que já nasce e morre. Então, o período de aquisição aqui na Terra, como exemplo, pegar uma média de 70, 80 anos. Então, esse é o período que a pessoa pode adquirir. Tá? É o período de aquisição. Acabou esse período para ela, ela vai entrar num outro período. Olá, Rabá. Que ali, esse outro período vai depender daquilo que ela fez aqui na Terra. Tá? Então, vamos dar continuidade aqui. Assim, o período da aquisição deverá ser um no qual exista o máximo possível de desafios e onde o espiritual e o físico estejam numa luta constante. Novamente, capítulo 5 de Gálatas fala que o espírito luta continuamente contra a carne. Doutrina judaica, está perfeito. Apenas deformaram e colocaram ela para um outro plano. Esse livro aqui, O Caminho de Deus, ele é pensamento judaico, por isso que eu estou lendo com vocês, para que você tenha uma noção de como é a fé judaica, para que não, quando a gente dá uma certa aula aqui, vocês não façam perguntas desnecessárias, porque às vezes vocês pensam num tipo de pergunta, e como eu já respondi aqui, fulano, você faz uma pergunta dessa porque está faltando para você uma base de conhecimento judaico. Porque se você soubesse, você não iria fazer essa pergunta. Então, aqui nós estamos indo devagarzinho para você entender como que as coisas estão estruturadas. Tá? Você já sabe que Deus estabeleceu algo para o homem, que o homem vai ter um período aqui na Terra, que é chamado período de aquisição, e o outro período que ele vai ter é no pós-morte, ou pós-vida na Terra, tá certo? E um está ligado diretamente com o outro. Deixa eu ver onde eu parei. Neste meio ambiente não poderá haver nada que impeça a matéria de prevalecer. Bom, deixa eu ler de novo aqui, senão vai ficar sem sentido. Como o período da aquisição e o da recompensa são diferentes, é conveniente que o meio ambiente e as experiências do ser humano sejam diferentes nos dois períodos. Enquanto ele estiver se esforçando para a perfeição, ele deverá permanecer num ambiente contendo os elementos necessários para tal esforço. Assim, o período da aquisição, ou seja, o trabalho do homem aqui na Terra, deverá ser um no qual exista o máximo possível de desafios e onde o espiritual e o físico estejam numa luta constante. Neste meio ambiente, não poderá haver nada que impeça a matéria de prevalecer e faça o que pode fazer. De modo inverso, e o de modo inverso, nada poderá impedir que o espírito faça o mesmo. O que está querendo dizer aqui? Não tem alma e corpo? Então, esse período de aquisição, nada pode impedir que a vontade dessa alma aconteça. Mas também nada pode impedir que a vontade desse corpo aconteça. Porque senão, se ficar estabelecido que a alma vai fazer tudo de bom, opa, então cadê o livre-arbítrio, cadê a ordem de Deus? Percebe a falha? Aqui, eu não sei se você conseguiu captar, mas aqui já mostra uma falha da religião. Que a religião, aquela que você conheceu, por exemplo, ela diz que se você está em Cristo, você já é uma outra pessoa e você já está aperfeiçoado. Aqui, a técnica que Deus está ensinando não é assim. Não pode haver nada que dê ao corpo uma vantagem, porque é injusto. É injusto você permitir que, como diz o julgamento que Deus fala lá, juiz, você não pode prevalecer a tua decisão para o pobre porque ele é pobre. E você não pode ajudar o rico porque ele é rico. Não pode. Então você tem que julgar de acordo com a coisa correta. Aqui é o mesmo princípio. A alma não pode ser impedida que ela possa crescer, mas o corpo também não pode ser impedido que, se ele quiser se rebaixar, é
é um direito dele, é uma escolha dele, tá? Infelizmente, no meio religioso, o que acontece é que todo mundo vê as pessoas como elevadas e a sujeira de cada um fica tudo escondido. Parece vida política. Você liga a televisão, é aquele homem prefeito que você nunca imaginou que roubou, aí aparece o nome dele que roubou. Aí você vê aquele lá que está há anos, que nunca fez nada, aí você vai ver que ele sempre fez sujeira. Ou seja, sempre tem nome de santinho, mas você começa a perceber que estava tudo escondido. A religião, infelizmente, tem feito isso. Ela exalta no meio das pessoas que está todo mundo num plano maravilhoso, servindo a Deus, e todos os erros de cada um ficam tudo debaixo do tapete, escondido. Não é isso que Deus ensina e fala. Fica muito claro, não pode ter ajuda para a alma, não pode ter ajuda para o corpo. O teu corpo, ele vai estar num ambiente que você vai ter que ensinar o teu corpo. Você vai ter que ensinar a tua alma. Se você não ensina a tua alma, embora ela tenha tendência a se aproximar de Deus, mas ela não vai mover do lugar. Quer ver um exemplo bobo? Todo carro foi feito para levar você para algum lugar, tá certo? Se você não colocar gasolina nele, ele sai da tua garagem sozinho? Não. Você vai ter que pôr gasolina nele para poder dirigir o carro. Você vai falar, mas ele é meu. Sim, a alma é sua, mas se você não alimentar essa alma, como um carro que é a gasolina, ela não vai para canto nenhum. Se você não alimentar teu corpo, ele não leva você para lugar nenhum, tá? Agora, se você pegar o teu carro e quiser para uma zona de prostituição de uma cidade, e aí alguém está lá e viu você e fotografou, e falou, o carro do fulano de tal estava lá na zona de Meretício. Aí você fala, misericórdia, como que meu carro pôde ir para lá? Ué, ele não foi sozinho. Alguém estava dirigindo, e se você não for homem suficiente para admitir que era você, você tem que dar provas para falar, alguém pegou meu carro, ou ele foi roubado, ou o meu filho que pegou, ou o amigo do meu filho pegou, alguém pegou, porque o carro sozinho não vai para lá, tá? A mesma coisa, aquela questão que sempre fala, a carne é fraca, pronto, caiu por terra isso. Não é porque a carne é fraca, aqui nesse sentido, a carne é forte, a alma é forte, a alma é fraca, o corpo é fraco, os dois estão em igualdade, é você que vai ter a responsabilidade de conduzir para que lado que vai, entendeu? Então essa prática religiosa, eu estou na igreja fulano de tal e ela fez isso, não foi ela que fez. É uma atitude sua, pessoal. Para ter esse tipo de atitude, em primeiro lugar, você não precisa de igreja nenhuma. Tá difícil entender isso? Na minha cabeça isso é muito fácil, muito simples compreender. Bom, enquanto ele estiver se esforçando para a perfeição, ele deverá permanecer no ambiente contendo os elementos necessários para tal esforço. O homem, né? Claro. Assim, o período da aquisição deverá ser no qual exista o máximo possível de desafios e onde o espiritual e o físico estejam numa luta constante. É aqui na Terra, é aqui que você vai ter, você está sempre em luta para poder provar aquilo que você crê e qual é o tipo de posição que você toma diante da vida. Neste meio ambiente não poderá haver nada que impeça a matéria de prevalecer e faça o que pode fazer. De modo inverso, nada poderá impedir que o espírito faça o mesmo. Não poderá existir nada que possa dar a um dos dois uma vantagem injusta. Aqui que a gente tinha parado. Apesar de que pareceria melhor tornar o espírito mais forte que o físico, a religião ensina isso. À luz da verdadeira finalidade do homem e do que Deus deseja dele, ou seja, que obtenha a perfeição mediante o seu próprio esforço. Isso não seria nada bom. Todavia, durante o período da recompensa, o oposto exato é válido.
Repetindo, apesar de que pareceria melhor tornar o espírito mais forte que o físico, à luz da verdadeira finalidade do homem e do que Deus deseja dele, ou seja, que obtenha a perfeição mediante o seu próprio esforço, isso não seria nada bom. Todavia, durante o período de recompensa, o oposto exato é válido. Quanto maior fosse a prevalência do físico, mais ela obscureceria a alma. É aqui que eu fiz aquele desenho. Então o homem completo está aqui. Se ele puxa em direção à alma, a alma sobe e leva o corpo junto. Mas se o corpo prevalece, ele desce e leva a alma junto. Então vejamos aqui, quanto maior a prevalência do físico, mais ela obscureceria a alma, impedindo a sua aproximação de Deus. Durante o tempo da recompensa, então, será conveniente que prevaleça a alma e que o físico fique completamente submetido a ela, sem restringi-la em absoluto. É por essa razão que Deus criou dois mundos: este mundo, Olam Hazé, e o mundo vindouro, Olam Rabá. O meio ambiente e as leis naturais deste mundo são necessários para o homem durante o seu período de esforço. O meio ambiente e os princípios do mundo vindouro, por outro lado, são o que é necessário ao homem durante seu período de recompensa. Não adianta você pensar assim, quer dizer que quando eu morrer, se você morrer, você está saindo desse ambiente necessário para você adquirir coisas. Não é riqueza, adquirir a perfeição para com as coisas de Deus. Se você vai para o mundo das almas, tá? Porque o corpo é uma coisa, agora vai ter o mundo da alma. Se você está no mundo da alma, para que você vai querer um coração do corpo lá? É outra situação, tá? Então vamos ver aqui. O meio ambiente e as leis naturais deste mundo são necessários para o homem durante seu período de esforço. O meio ambiente e os princípios do mundo vindouro, por outro lado, são o que é necessário ao homem durante seu período de recompensa. Entre as coisas de que precisamos nos conscientizar está o fato de o homem ter sido radicalmente alterado. Aqui começa aquilo que eu disse para vocês. Aqui vai ocorrer uma alteração. Lembra que eu te falei que até então essas coisas funcionam até Adão, antes da queda. Com a queda de Adão, transforma. Então vamos ver aqui. Como resultado do pecado de Adão, houve uma grande mudança, transformando muito tanto o homem quanto o seu mundo, acarretando muitas coisas e tendo numerosas consequências. Logo, quando falamos do homem e de seu meio ambiente, precisamos distinguir o seu estado antes do pecado original e o que veio a existir depois. Quando Adão foi formado, estava precisamente no estado que mencionamos até agora, composto de dois opostos iguais, o corpo e a alma. Seu meio ambiente continha o bem e o mal, separados. O bem e o mal. Como era o nome da árvore que tocaram? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Cadê onde? Então, seu ambiente continha o bem e o mal. Ele estava equilibrado entre os dois, para escolher o que quisesse. O mais conveniente teria sido que ele escolhesse o bem. Caso tivesse feito, sua alma teria superado seu corpo e o espiritual teria dominado o físico. Então ele teria atingido a perfeição imediatamente e ela teria permanecido com ele para sempre. Normalmente estamos conscientes da existência da alma somente porque ela nos fornece vida e a capacidade de pensar. Todavia é necessário perceber que a alma também tem outra função, que é a de purificar até mesmo a matéria física do corpo.
Esse ensino que a alma tem que purificar até a matéria física do corpo, Igreja Católica, Evangélica, Espírita não ensina. Nunca ensinaram. E provavelmente nunca vão ensinar. Tá? Isso é um conhecimento judaico, de onde Deus permitiu que o homem conhecesse as coisas como elas de fato ocorreram. A alma tem o poder de elevar o corpo passo a passo, até que o próprio corpo possa obter prazer da perfeição, junto com a alma. Ou seja, o corpo físico, ele precisa aprender a gostar. Vamos dar um exemplo também, que é muito simples, do nosso meio. Você pega um gordinho, fisicamente falando, um gordinho. Você vai falar para ele, você precisa emagrecer. Imagina a alma falando para ele, você, corpo gordinho, eu amo você. Para você ser saudável, bonito, você precisa ir lá na Lagoa do Taquaral e correr. Ainda que comece devagar, você vai dar a volta todinho lá. Aí ele vai falar assim, mas eu não aguento, meu joelho dói, meu pé dói, eu não tenho tênis, eu não tenho short, não tenho camiseta. Vai ser desculpa uma atrás da outra. E aí a alma vai falar, mas você precisa, você começa um dia, você corre um pouquinho, no outro dia você tenta de novo a mesma coisa, aí no outro dia, no terceiro você aumenta um pouquinho, no outro dia você pode até diminuir, no outro, até que quando você perceber, você vai sentir prazer em estar aqui andando, em sentir o cheiro das árvores, em falar bom dia para as pessoas, e de repente você vai ver a transformação em você vai ter prazer nisso. Ou seja, a alma está purificando o corpo e está levando o corpo a ter prazer naquelas coisas. Porque antes falava, vamos andar? Misericórdia! Não é assim? Pois bem. Aí passa um tempo, de repente você não foi andar, aí você fala assim, estou com saudade de andar, meu corpo parece estar pedindo para andar. E quem não acredita fala, me engana que eu gosto. Mas de fato, quando a pessoa acostuma, o corpo dela sente falta, porque ela está educando o corpo a ter prazer naquilo, tá? Exemplo bobo que eu estou dando, só para você gravar a ideia. Onde eu parei aí, Lu? Aqui. A alma tem o poder de elevar o corpo passo a passo, até que o próprio corpo possa obter prazer da perfeição junto com a alma. Se Adão não tivesse pecado, ele teria sido capaz de atingir isto sem restrições. Sua alma teria purificado seu corpo passo a passo, até ele atingir o nível exigido para participar permanentemente do prazer eterno. Porém, quando Adão pecou, tudo sofreu grande alteração. Olha, aqui não está escrito, mas eu posso te falar. O cérebro do homem alterou, mudou. Tá? Por isso que você vê gente que começa a buscar a Deus, antes ele não sabia nada de mundo espiritual, ele não enxergava nada. Quando ele começa a buscar a Deus, Deus começa a mover algo dentro do cérebro dele e vai dando condições para que ele comece a perceber coisas que antes ele não percebia. E está aqui uma ideia para vocês assistirem, Doutor Estranho. É um filme novo que saiu. Gente, sensacional mostrar esse pedaço. Ele como médico, ele sofreu um acidente, ele era o melhor. E ele sofreu um acidente e perdeu justamente o movimento da mão. A mão que fazia ele ser o médico. Então, como ele era muito inteligente, ele não suportou ficar com as mãos paralisadas e encerrar a carreira. Ele foi fuçar nos fichários lá e descobriu que uma pessoa conseguiu voltar à vida normal, mesmo tendo a coluna, mesmo ele tendo tido diagnóstico para ficar paralítico, ele voltou a andar perfeitamente. E ele procurou o cara e quis saber como você conseguiu isso. Aí o rapaz falou para ele, eu tive que procurar uma ajuda espiritual. E aí dá o nome e ele vai lá atrás disso daí. Daí para frente é coisa linda, assista o filme. Para você ver, uma cena sensacional é a pessoa andando na rua. E de repente ali na rua cria um outro ambiente, como se abrisse uma porta ali
e eles entram, ou seja, eles entram num outro ambiente, só que um ambiente dentro daquele onde estavam. Ou seja, imagina ali a Avenida Francisco Glicério. Você está na Avenida Francisco Glicério em Campinas e no meio dela abre um ambiente que é a mesma avenida, mas ali tudo funciona num plano espiritual. É um outro universo que está ali. E ali o prédio que está de pé, o prédio faz isso, ó. Não fica inclinado, ele faz assim. Então, sensacional para você ter noção de universos paralelos, de como funcionam essas coisas. Mas vamos voltar aqui. Que hora que já é? Falta... Então vamos dar uma lidinha aqui. Bom, a quantidade, porém, quando Adão pecou, tudo sofreu grande alteração. A quantidade de mal que existia inicialmente era apenas suficiente para garantir que o ser humano ficasse em um equilíbrio perfeito, possibilitando-lhe a obtenção da perfeição através de seus próprios esforços. Estava equilibrado. O mal com o bem, a luz com as trevas estavam equilibrados. Ao pecar, ele provocou o aumento do mal, tanto nele próprio quanto em toda a criação, e como resultado, tornou-se muito mais difícil atingir esse bem. Foi isso que Adão fez. Então ele causou desequilíbrio, ele aumentou a parte do mal. E aí, aquele equilíbrio que Deus tinha estabelecido, ficou praticamente impossível o homem fazer essas coisas. No começo era muito fácil para o homem vencer suas falhas naturais e atingir a perfeição. A sabedoria suprema tinha organizado as coisas da maneira melhor e mais justa. O único motivo da existência do mal e da deficiência do ser humano era que estes foram feitos partes integrantes de sua natureza quando ele foi criado. Logo, assim que ele abandonasse o mal e escolhendo o bem, imediatamente ficaria desligado de suas falhas e mereceria a perfeição. Maiores esforços não seriam necessários. Todavia, quando Adão pecou, ele próprio ocultou uma grande parte da perfeição e causou o aumento do mal. Assim, o próprio homem tornou-se a causa do mal que existe nele, e portanto ficou muito mais difícil para ele mesmo abandoná-lo. Ele já não podia merecer a perfeição com a mesma facilidade daquela época, quando não recaía sobre ele a responsabilidade de suas falhas. Então o esforço exigido para obter a perfeição foi duplicado. Em primeiro lugar, o homem precisou trazer a si mesmo e ao mundo de volta para o estado no qual eles existiam antes do primeiro pecado. Então passou a ser, qual é a função? Você não sabe, mas qual é a tua função? Devolver o mundo para Deus naquele estado que ele entregou o mundo para Adão. Por isso que o ensino judaico diz, e na Kabbalah diz, que todos nós estamos aqui na terra para reparar o pecado de Adão. Não é para reparar o teu pecado, como os espíritos, por exemplo, em reencarnação, falam que eles estão pagando nessa vida o mal que fizeram numa outra vida passada. Ainda que exista reencarnação, do ponto de vista judaico, você nunca está pagando nada relativo à tua própria vida ou outras vidas que você teve. Tudo que você está pagando e retificando neste mundo tem a ver com essa alteração que Adão causou. Então esse mundo tem que ser devolvido ao estado que Deus deu. Vamos dar um exemplo bobo de novo? Imagina lá, a dona Sebastiana tem um carro. Ela não quer dirigir esse carro. Como ela é bondosa, ela permite que qualquer pessoa que tenha necessidade, ela abençoa a pessoa para dirigir o carro. Aí alguém empresta o carro dela, vai e bate o carro. Na hora que chega para ela e fala assim, me desculpa, aconteceu lá um problema, não foi culpa minha, foi culpa do outro.
acabou com a frente do carro. Aí, o que ela vai fazer? O que a senhora faria? Aí a senhora iria fazer assim: ah, tá bom, né? Deixa ele na garagem, quando eu tiver condições eu mando arrumar. É justo? Então, era isso que Deus respondeu para Adão? Tá bom, Adão, você alterou tudo aí e deixa aí, quando eu tiver tempo eu conserto e libero para as pessoas depois. Nada disso. Na hora que Adão foi pressionado, o que você fez? Eu fiz isso. Então vocês vão ter que devolver o meu mundo para mim do jeito que eu entreguei para vocês. Ou seja, fulano, você bateu o carro? Como é que eu te entreguei o carro? Perfeito, sem risco, sem batida, de boa mecânica e com o tanque cheio. Então eu quero que você devolva o carro para mim do jeito que eu te dei. Tá? E aí ela vai falar assim: nossa, como que eu vou fazer isso sozinho? Não consigo. Então ela vai precisar do marido dela, dos filhos dela, dos filhos dos filhos, do pai e da mãe, de toda a família dela. Todo mundo vai trabalhar, vai arrumar dinheiro para poder consertar o carro e entregar o carro em perfeitas condições. Foi isso. Adão não tinha como fazer? Toda a geração dele, vindo até os nossos dias, nós estamos trabalhando para poder devolver o mundo para Deus do jeito que Ele tinha dado ao homem. Entendeu? Por isso que todos nós estamos, através da Torá, dos mandamentos da Torá, nós temos oportunidade de iluminar um cantinho do mundo que estava em trevas. É por isso que a nossa alma, nesse sentido que busca Deus, ela vai poder purificar, através dos mandamentos do Eterno, aquilo que está mais próximo da gente. Cada um fazendo um pouquinho, vai restituir a Deus o mundo que Ele criou. Então aqui, seguindo, em primeiro lugar, o homem precisou trazer a si mesmo e ao mundo de volta para o estado no qual eles existiam antes do primeiro pecado. Somente depois é que ele poderia se elevar daquela condição para o nível de perfeição que lhe fora destinado. Outro assim, a justiça determinou que... A justiça determinou que nem o homem, nem o mundo poderiam jamais atingir a perfeição, enquanto estivesse ainda no seu estado de degeneração. Tá? Todo homem, tanto o homem quanto o mundo, estava em sua forma presente quando provocaram o aumento do mal. Portanto, ambos deveriam passar por um estágio de destruição antes que a perfeição pudesse ser obtida. Assim, o homem precisa morrer. Tudo o mais que estava corrompido junto com ele precisa ser destruído. A alma não pode purificar o corpo até que o corpo morra e se deteriore, quando então uma nova estrutura é composta, na qual a alma pode entrar, purificando-a. De maneira similar, o mundo inteiro tem de ser destruído e parar de existir na sua forma atual, e depois deverá ser renovado num novo estado, digno da perfeição. Então determinou-se que o homem deveria morrer e depois ser trazido de volta para a vida. Eu vou parar aqui, porque agora vai entrar o conceito de ressurreição. Por que no judaísmo diz que vai haver ressurreição? E aqui novamente vocês vão perceber que religiões roubaram o intuito, o conceito de ressurreição e trouxeram o conceito de ressurreição para a causa específica da chamada religião deles e alteraram, passando uma visão ao mundo muito diferente daquilo que é a verdadeira causa que Deus estabeleceu.
Então vou parar aqui, porque se eu entrar nessa questão de ressurreição dos mortos, vai complicar mais um pouquinho, que agora vai entrar o mundo das almas, o que aconteceu depois que a pessoa morreu, o corpo dela foi para um lugar, a alma está em outro lugar, o que acontece entre esses dois? Os dois estão separados, porém estão ao mesmo tempo ligados um com o outro. Como que vai acontecer um que vai dar vida para o outro? E na ressurreição o corpo vai ter que voltar à ativa na terra, não no céu. Já é uma falha do ensino cristão, dizendo que serão ressuscitados para ir para o céu. O céu não precisa de ninguém lá ressuscitado, tá? Então vou parar por aqui. Aí terça que vem a gente dá um resumo do que foi falado e a gente continua desse ponto para cá, combinado? Então podemos